Gravar. Certo. Laura tá pedindo para o senhor aceitar ela. Já aceitei. Livro 1. Página. Bom dia, professor. Bom dia. 672. Qual página, professor? Coloquei aí no chat. 672. Quem foi que falou aí que eu não ouvi? Eu não vi quem foi. Quem foi que perguntou a página? Fui eu, Jonathan. Ah, tá. Então, vamos começar. E aí eu vou chamando vocês para irem lendo as alternativas para mim, tá? Eu vou ler a pergunta e aí vocês vão escolhendo alguém para ler as alternativas, tá bom? Então, vamos lá. Ô, professor, eu tô sem meu livro 1. Pronto. Porque logo no começo da quarentena eu fiquei com a minha avó. Aí eu deixei meu livro lá e agora eu vim pra casa. Aí Sem agora que o senhor falou, eu não tive como pegar. O senhor só falou ontem. Tranquilo. Aí eu vou ver se eu pego depois. Tranquilo, tranquilo. Vá anotando aí, porque depois você passa o gabarito pro livro, tá? E quem tiver aí sem áudio, sem problema. Ok. Tá? Vamos lá. Considere o texto a seguir. As cidades-estados eram muito diferentes entre si, nas dimensões territoriais, nas riquezas, em suas histórias particulares e nas diferentes soluções obtidas ao longo dos séculos para os conflitos de interesse entre seus componentes. A maioria delas nunca ultrapassou a dimensão de pequenas unidades territoriais, abrigando alguns milhares de habitantes, não mais do que 5.000, quase todos envolvidos no meio rural. Outras, de porte médio, chegaram a congregar 20.000 pessoas. Algumas poucas, portos comerciais ou centros de grandes impérios, atingiram a dimensão de verdadeiras metrópoles com mais de 100.000 habitantes. De acordo com o texto, na Grécia Antiga, as cidades-estado... Suzana, lê a letra A, por favor. Abrigavam os mesmos ideais democráticos, independente de seu porte, como foi o caso de Atenas. Errada. Por quê? Porque Atenas vai ter o seu ideal democrático, mas é típico da cidade de Atenas, certo? Não, outras cidades não vão ter necessariamente um sistema democrático. Lembra que as cidades-estados elas são independentes politicamente, administrativamente e militarmente, certo? Eventualmente, como foi em alguns conflitos que houveram, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, elas se juntaram para combater o inimigo comum, mas normalmente elas vão ser independentes politicamente, tá? Luciano, letra B. Mantinha um forte equilíbrio de força, uma vez que havia uma cidade centralizadora que controlava política e economicamente todas as outras. E aí, tá certo ou errado, Luciano, essa? O que você acha? Deixa eu ler as outras aqui. Tá. Mentalmente. Certo. Eu acho que a C também pode estar certa, professor. Mas a B que tu leu, tu acha que tá certa ou errada? Tem dúvida nela? Se for só uma alternativa, é a C que está correta. Vamos lá. A letra B, ela tá errada. Certo? Deixa eu permitir a entrada de Clara aqui. Então, por que a B tá errada?
porque ela fala, ó, de uma cidade centralizadora que controlava política e economicamente todas as outras. Como é? Serginho tá pedindo pra dizer que a internet dele tá muito ruim, ele não tá Não, tá conseguindo sendo entender. gravada a aula. Depois vou disponibilizar vai ser disponibilizada no canal da escola, certo? Bom, então continuando. Então falei para vocês, independente politicamente, economicamente e militarmente. Então essa tá errada. A C. Tinham como principal característica serem diferentes entre si, no tamanho e nas suas escolhas políticas, como foi o caso de Atenas e Esparta, tá? Então, correta a letra C, tá? Então, vamos passar para a próxima aqui. Alguém que tentou responder ou leu aí as alternativas, ficou em dúvida em alguma outra alternativa? Não, né? Então, vamos. Questão 2. A cidade-estado clássica parece ter sido criada paralelamente pelos gregos e pelos etruscos, tá? Que são os romanos. No caso destes últimos, a influência grega foi inegável, embora difícil de avaliar e medir. Aponte quais eram as características comuns às cidades-estados clássicas. Maiara, tu pode ler esse ponto 1 aí? Possuíam um governo tripartido em assembleia, conselho e sérvio. Número magistrado, escolhidos entre os homens elegíveis. Correta, tá? A assembleia que os atenienses chamavam de eclésia, tá? O conselho de anciões que existia, tá? E os magistrados, que eram as pessoas que faziam as leis. Então, correto é isso aí, tá? Débora, tu pode ler a 2 aí? Ponto 2. Débora? Acorda, Já, Débora. Débora. Ela tá dormindo. Jonathan? Vamos estourar o microfone para ela acordar. Os cidadãos podiam participar de forma direta no processo político. Correto, tá? Então, quem era? Agora é o seguinte, vamos lembrar que nem todo mundo era considerado cidadão nas cidades e estados. Por exemplo, em Atenas, quem era considerado cidadão? Tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Em Esparta, tem que ser descendente dos dórios. Então, cada cidade tinha sua peculiaridade. Mas se você fosse um cidadão, você tinha direito a participar dos processos políticos da cidade. Ana, lê o 3 aí. Havia separação entre os órgãos de governo e de justiça. Não existia essa separação. Isso só vai vir mais à frente quando a gente falar do Império Romano, tá? Mas aí nos gregos não existia. Portanto, 1 e 2, letra A. Terceira questão. A Batalha de Maratona foi longa e cheia de peripécias. Os bárbaros conseguiram desbaratar as fileiras do centro do exército ateniense, pondo em fuga os remanescentes. Mas as duas alas compostas de atenienses e plateus atacaram as forças adversárias que haviam rompido o centro do exército, impondo-lhes uma derrota irreparável. Vendo-as fugir, lançaram-se em sua perseguição, matando e esquartejando quantos encontraram pela frente, até a beira-mar, onde se apoderaram de alguns dos navios inimigos. Essa batalha de Maratona vocês podem ver no filme 300, A Ascensão do Império, tá? Então, ó, assinale a alternativa que apresente, respectivamente, o nome da guerra em que ocorreu a batalha de Maratona, bem como os bárbaros mencionados no texto. Vamos lá. Letra A.
Guerra do Peloponeso e os troianos. Na verdade, a Guerra do Peloponeso ela foi uma guerra civil, foi uma guerra interna ali entre as cidades e estados gregas, tá? Justamente na segunda guerra contra esses povos bárbaros, que não eram os troianos, eram os medos, que eles chamavam, tá? Ou persas, que está baseado no filme 300, certo? O que é que aconteceu? Atenas ela cria uma liga militar chamada Liga de Delos para combater os persas. Como Esparta não queria se submeter aos atenienses, eles montaram sua própria liga, chamada de Liga do Peloponeso. E aí a Guerra do Peloponeso foi a guerra entre essas duas ligas, ou basicamente entre as cidades-estados gregas e Atenas e Esparta. Então, letra A errada. B. Guerras médicas. Correto, é o nome da guerra, é Guerras Médicas. Mas eles não estão enfrentando os troianos. Então, errada. Guerra do Peloponeso a gente já viu que está errada. E guerras médicas. Correta, letra D, que eles estavam enfrentando os persas. Letra D. Certo? Então, por que guerras médicas? Porque eles se referiam aos persas como medos. Por isso que eles chamam de guerras médicas, certo? E letra E falava de guerras púnicas. Guerras púnicas é do Império Romano e não dos gregos, tá? Então, errada também. Essa eu vou pedir a ajuda de alguns de vocês também para ler. A educação esparta. Ensinavam a ler e escrever apenas o estritamente necessário. O resto da educação visava acostumá-los à obediência, torná-los duros à adversidade e fazê-los vencer o combate. Do mesmo modo, quando cresciam, eles recebiam um treinamento mais severo, raspavam a cabeça, andavam descalço, brincavam nus a maior parte do tempo. Tais eram seus hábitos. Sobre o papel da educação e da escrita nas sociedades antigas, é correto afirmar que, e aí ele fala de Esparta, mas ele vai falar da escrita de maneira mais geral na antiguidade, certo? Esse 01 aí, Rayane, tu pode ler? O Egito Antigo, extremamente dependente do rio Nilo e de seu regime de cheias, fez da agricultura sua principal atividade econômica. Essa característica impediu o desenvolvimento da escrita naquela sociedade. Se aí tivesse só até fez da agricultura sua principal atividade econômica, correto. Mas aí ele continua. Esta característica impediu o desenvolvimento da escrita naquela sociedade. E os hieróglifos? E a escrita demótica? Então, isso aí tá falsa essa afirmação. Deixa eu ver aqui. Laura, tu pode ler a 2? Não respondeu. Giovana? A escrita cuneiforme criada pelos assírios na antiga Mesopotâmia tinha por função estabelecer acordos comerciais com os etíopes. Beleza. Então, ó, essa aí, obrigado, viu, Professor. Giovana? Não, eu vi agora, a Laura falou que tá sem áudio. Tranquilo. Então, ó, essa tá errada. Por quê? Porque a escrita cuneiforme era estritamente dos assírios, dos fenícios, mas é uma linguagem interna, é uma linguagem deles. É o equivalente a tipo, eu vou desenvolver o português para poder fazer comércio com os chineses. Tem lógica nesse pensamento? Não. Então, não existe essa vinculação, porque pressupõe que esse outro povo, que os etíopes, que eles tivessem o domínio da mesma língua. Então, tá errado aí. Felipe, pode ler a 4 aí? Tá ouvindo aí? Sim.
Conforme o trecho citado, podemos perceber que a educação tem estreita relação com as características sociais. O militarismo de Esparta influenciou a educação de suas crianças. Totalmente correto. O cara fala ali que as crianças só aprendiam a ler e escrever o necessário, tá? E que depois disso a educação deles era totalmente militarizada. Mais uma vez, isso é algo que vocês podem observar no filme 300, tá? Um filme um pouco violento e tal, então quem for mais sensível não recomendo, mas para os outros, tá? Quem for mais habituado, se quiser dar uma olhada nesse filme, é muito interessante para perceber essas características sociais do povo ali da cidade de Esparta, tá? E aí a gente vê isso, que a educação era voltada para a cidade. Então, quem cuida da educação das crianças em Esparta não são os pais, é o próprio a própria cidade-estado que vai cuidar dessa educação. William, lê a 8 aí, por favor. A educação que uma criança recebia na antiguidade dependia da posição social e do gênero. As mulheres atenienses, por exemplo, recebiam a educação familiar que lhes qualificava para as atividades domésticas e os cuidados com os filhos. Totalmente correta, tá? Então, posição social e gênero. Então, as mulheres, elas eram excluídas desse processo educacional. Então, elas eram marginalizadas ali nesse processo educacional, certo? Em relação à questão, a posição social, vocês viram lá em filosofia antiga... Não é filosofia antiga para vocês, não. Vocês já estudaram Sócrates e os sofistas? Ou estão estudando? Já. Pronto. Já estudamos. Pronto. Então, os sofistas, eles são os primeiros a tentar, entre aspas, democratizar o conhecimento. Por quê? Para eles não importava quem fosse a pessoa. Contanto que pagasse, eles ensinariam aquelas artes de argumentação, de retórica, de oratória, né? Então, independia. Então, não há essa vinculação com o aspecto ali social, tá? Mas é só a partir dos sofistas. Mas, de maneira geral, e aí, quando ele fala também da questão de gênero, sim, havia essa exclusão muito forte. Deixa eu ver aqui. Clara, a 16 aí. Na China, o confucionismo valorizava uma educação pautada no respeito às tradições, ressaltando valores como moderação e harmonia. Correta também, certo? O confucionismo ele vai ser uma doutrina de pensamento que valoriza muito a educação, valoriza muito o conhecimento. Não é à toa que a China vai ser um dos lugares de onde mais sai inventos, de onde mais sai desenvolvimento tecnológico, então pólvora, enfim, muitas coisas que surgem lá na China, tá? Portanto, corretas a 4, 8 e 16. 16 com 4, 20, com 28 a somatória, certo? Essa 5, como ela é aberta, tá? Eu vou deixar aqui que vocês façam aí, tá bom? Então, agora vamos para o livro 2, certo? Deixa eu abrir aqui o livro 2 para a gente começar. E aí, como eu tinha dito a vocês, tá? A gente tá fazendo assim, tá respondendo agora as atividades, porque pessoalmente nós fazíamos isso em a oportunidade de tentarmos sanar as dúvidas, tá? Então é essa possibilidade que a gente tem. Por isso que, tipo, eu sempre digo, façam as atividades, porque a gente está tendo aula ao vivo agora. Então, quando você tenta fazer atividade, é quando começam
a acontecer as dúvidas. Então, eu preciso que vocês façam para que as dúvidas aconteçam, para que a gente possa também sanar nesses momentos de aula ao vivo. Então, ó, peguem aí página... Peraí, deixa eu só confirmar. Deixa eu ver. Aqui, Baixa Idade Média, que a gente começou. Baixa Idade Média, página 624. Professor, com o livro 2 eu tô, viu? Pronto, melhor ainda. Agora todo mundo participa. 624. Vamos abrindo, a gente começa lá naquele start e depois a gente vai para o praticando, tá bom? Então, ó, deixa eu ler só esse Por Amor às Cidades aí. Uma de suas ideias preferidas é que há mais semelhanças entre a cidade contemporânea e a cidade medieval do que entre a cidade medieval e a antiga. Sim, as funções da cidade, seus monumentos mudaram de tal modo que as duas cidades são comparáveis. Em primeiro lugar, o templo. Curiosamente, não é mais isso que distingue a cidade medieval da cidade antiga, porque muitas vezes ou o templo foi reutilizado como igreja, ou então a igreja cristã foi construída sobre o local do templo. Só um parênteses aí, que isso era bastante comum de acontecer quando se dominavam outros povos. Aqui na América, isso aconteceu muito entre os espanhóis. Aqui na América Portuguesa, não, porque aqui não existiam templos, tá? Mas na América Portuguesa, na América Espanhola, onde lá os astecas, os incas, eles tinham seus templos, então eles construíam sim em cima, tá? Como uma forma de dominação. Então, ó, quanto ao anfiteatro, ele foi abandonado, já que o cristianismo ocidental não admite mais o circo, diferentemente de Bizâncio, em que a cidade antiga persiste. Uma cidade antiga, que é verdade, não data senão do século IV, já que Constantino fundou-a apenas em 330. O local serve doravante como depósito de pedras de construção. Se ele subsiste ainda hoje, Nimes, Áries, é graças a uma hábil reconstituição. O estádio não tem mais sua razão de ser. O esporte toma formas completamente diferentes. Reservado à classe nobre, ele se torna essencialmente exercício militar. Isso aí na Idade Média, tá? Porque lembra que na Antiguidade a gente tinha as Olimpíadas, enfim, aquele culto aos deuses, então na Idade Média isso deixa de existir. As termas desaparecem, já que se estabelece uma nova relação com o corpo, assim como novas formas de higiene e sociabilidade. Então, ó, essa nova relação com o corpo, a coisa mais pudorada, mais coberta. Por quê? Porque lá na antiguidade não existia tanto pudor, certo? Era uma coisa mais liberal, digamos assim. Então, o cristianismo, ele vem trazer essa coisa mais pudorada. E a higiene, que eles só tomam poucos banhos durante o ano, né? A Idade Média não foi um período de imundície. A higiene corporal, em particular, é objeto de cuidado, seja no âmbito privado, seja mais tarde em estabelecimentos especiais, as saunas, que terão, aliás, má reputação, e em parte merecida, porque desempenhavam também papel de bordel. Ao lado da região das termas antigas, em que as pessoas se lavavam, sentavam-se às mesas das tavernas, onde discutia. Elas também não têm mais razão de ser. Além do mais, a praça pública muda de estatuto. Nada mais de fórum. Não temos mais lugar central em que cidadãos se encontram na ausência de instituição urbana comum. Apaga-se esse hábito de se discutir em conjunto os negócios da cidade.
ou os negócios privados. Quando há encontros e discussões, isso se dá com mais frequência nas igrejas, sobretudo na parte anterior, que geralmente é a mais desenvolvida e qual se dá um nome antigo de átrio. Tá? Então, ó, o texto apresentado acima analisa os espaços das antigas e das cidades medievais. Sobre ele, responde as questões a seguir. A partir da análise do espaço da cidade, é possível compreender a mudança em algumas questões sociais, como a Suzana tá religião... pedindo para aceitar ela, professor. Quem? Suzana. Pronto. Obrigado. Estava lendo aqui, eu não vi. A religião e o corpo. Quais trechos podem confirmar essa atuação? Quando ele fala que o templo foi reutilizado como igreja, certo? E que tem uma nova relação com o corpo, assim como novas formas de higiene e sociabilidade. Deixa eu escrever aqui para vocês. O templo foi reutilizado como igreja. Essa é a resposta à primeira pergunta, certo? E se estabelece uma nova relação com o corpo. Assim como novas formas de higiene. Então, essa é a resposta da número 1. A 2. A cidade medieval apresentava a mesma função política que a cidade antiga? Explique sua resposta. Então, ó, não, certo? Na cidade antiga, existiam os fóruns onde se discutia os aspectos da cidade. Na Idade Média, isso está restrito às classes dominantes, em especial a nobreza feudal. Essa é a segunda, tá? A partir de na cidade antiga. E a terceira, pensando na sua realidade, quais os mais importantes espaços públicos da sua cidade e qual a função desempenhada por eles? Quais atividades praticadas nesse espaço? Isso aí é pessoal, então a gente vai pular para a página 630. Depois que responderem, antes de ir para lá, deixa eu fazer só a chamada aqui rapidinho, e aí quem tiver sem áudio, dá um oi lá no chat, tá bom? Que eu vou estar de olho no chat também. Deixa eu até abrir ele aqui. Luciano. Presente. Maria Luísa. Presente. Sérgio. Sérgio. A internet dele tá ruim, né? William. Presente. João Vitor. Giovana. Presente. Clara. Presente. Maiara. Aqui. Jonathan. Presente. Laura. Miguel.
Beleza. Edileuza? Edileuza? Débora? Presente. Rayane? Presente. Ana Laura? Presente. Felipe? Presente, presente. Suzana? Presente. Jonathan? Presente. Ana? Oi. Ítalo? Presente. Gabriel? Gabriel? Respondeu? Edileuza? Acorda, Netinha. Faltou chamar alguém, não, né? Faltou eu, professor. Caramelo, pronto. Faltou eu, professor, João Vitor. Não, eu falei, você que não respondeu. A minha internet tá ruim. Ah, tá. Aí tá falhando o áudio. Ah, tá, tranquilo. Então, já está presente aqui vocês, só a Edileuza que não respondeu ainda. Acho que botou aí e acabou pegando no som. Mas vamos lá, então, praticando, página 630. Em 1995... Também porque eu acho que o áudio dela não pega não. Mas tinha o chat, né? Ela podia escrever no chat. Vamos lá. Em 1095, durante o concílio de Clermont-Ferrand, o Papa Urbano II conclamou os guerreiros da fé para participarem de um movimento que iniciaria o avanço da cristandade sobre os povos não cristãos na Terra Santa. Cessem, pois, os ódios intestinos, apaguem-se os contenciosos, aplaquem-se as guerras e sossegue toda discórdia e inimizade. Empreendei o caminho no santo sepulcro, arrancai aquela terra, aquele povo celerado e submetei-la a vós. Considerando essas incursões denominadas cruzadas, avalie as seguintes afirmativas com verdadeiro ou falso. A Europa estava vivenciando um período de harmonia e concórdia interna quando o apelo do Papa para as cruzadas. Certo ou errada? Pode responder qualquer um aí. Errada, falsa. O cara tá dizendo... Qual a página? Página 630. O cara tá dizendo, meu irmão, acaba aí entre vocês as tretas. Então, essa primeira alternativa falsa. Segundo, o Santo Sepulcro seria reconquistado para fins de colonização e aquisição de escravos. Correto. Não, desculpa. Reconquistado, sim, mas, desculpa, tá? Mas para fins de colonização e aquisição de escravos é falso, tá? Se tiver só até reconquistado, estaria correto, desculpem, tá? Então é primeira falsa, segunda falsa. Terceira, os muçulmanos foram considerados inimigos de todos os cristãos. Assim, os cristãos se uniram para o enfrentamento dos então considerados infiéis muçulmanos. Correto. Quarta, as cruzadas constituíram-se de várias expedições ao Oriente, visando a reconquista da Terra Santa. Foram destaques Cruzada Popular e a dos nobres. Verdadeiro também. E a última, as cruzadas foram empreendimentos militares impulsionados pela ideia de guerra santa em defesa da fé católica. Correta também. Então, primeira, segunda e terceira. Primeira e segunda falsa. É a D. Isso, letra D. Letra D. Vamos lá para a segunda questão aqui. Para a gente responder ela.
A dissolução do feudalismo foi apressada no final da Idade Média, por uma sucessão de acontecimentos que geraram a chamada crise do século XIV. Entre esses acontecimentos, é correto citar epidemias como a peste negra, originadas principalmente por falta de estrutura das cidades para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome. Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Letra A. Vamos ver aqui o que está errado na B. Grande fome manifestada nesse século devido ao grande número de pragas que destruíram as plantações. Não, foi o problema da peste negra, que diminuiu a população, consequentemente diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando. C. Guerra dos 100 anos, envolvendo um lado a França e a Espanha do outro, Inglaterra e Portugal, que gerou inúmeras mortes. Na verdade, foi só entre França e Inglaterra, tá? E tendo a França como vencedora. Letra D. Revolta dos camponeses. Estes, sem ter o que comer, abandonaram os campos e causaram muitas mortes nas cidades. Na verdade, eles causam problema no campo, tá? E aí, os senhores feudais, eles acabam submetendo seu poder para não perdê-los. E letra E, epidemias como a peste bubônica, que matou cerca de 2/3 de toda a população da Europa. Então, na verdade, não foi 2/3, foi 1/3 da população. Só está errado por conta disso aí, tá bom? Então, ó, como falta menos de 1 minuto, e vai cair daqui a pouco, beleza? Tentem realizar essas outras atividades que a gente vai continuar a partir daí na próxima semana, tá bom, galera? Um abraço a todos e até mais. Saudades enormes. Tchau! Tchau!